e eu vou receber neste momento o médico veterinário formado na Universidade Federal do Paraná, o Júlio Juvenal. Ele é pós-graduado em Clínica Médica Cirúrgica de Animais Selvagens. Estou falando aqui, Gilmar? É nessa daqui? É naquela lá? De Animais Selvagens, pela PUC do Paraná, mestrado em zootecnia pela UNEST e é coordenador do Centro de Controle de Animal de Guaíra. Júlio, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Obrigado, Jandaia, obrigado aí a todos os internautas que estão assistindo o seu programa e desde já agradeço aí pela nossa solicitação para explanar aí a respeito dos animais silvestres, um assunto que está em pauta nessa semana, em decorrência aí do acidente com o Jorge. Já aproveito aqui para enviar as condolências para a família, né, que é uma perda humana, então nós vamos comentar isso com todo o respeito da família dele. Você já começou com uma palavra aí que me chamou a atenção, acidente. É assim que nós podemos definir o que aconteceu em Aquidauana, no Pantanal do Mato Grosso do Sul? Isso, Jandai, é um acidente raríssimo. É importante a população saber que esse acidente ocorreu numa área isolada, é uma área de prevalência da onça-pintada, então é um fato raríssimo, isso não é comum, né? Esse tipo de acidente no nosso país. Isso é muito bem estudado com os leões, leopardos na África e também com os tigres na Índia. Então lá a incidência de acidentes envolvendo seres humanos é muito maior que na América do Sul. A gente viu esta onça, as matérias durante essa semana, né? Essa onça, imagens depois com câmeras de segurança, ela rondando a casa que fica à beira do rio, lá próximo ao Pantanal. E aí depois, no dia seguinte, na mesma madrugada, teve este acidente, como você citou, que foi o ataque ao caseiro. E na noite seguinte, ela retornou ao local, chegou a invadir um espaço lá onde ele cortava peixe e tal, em busca disso. Ou seja, o que aconteceu com esse animal para ter esse acidente raríssimo? Ele mudou o seu conceito de caça? Como que aconteceu? Na verdade, pelos vídeos e pelas informações que a gente tem até agora, esse animal ele já rondava aquela propriedade, ou seja, ele já havia demarcado seu território naquela área. Provavelmente esse animal já sabia todas as circunstâncias quando esse homem saía, quando ele chegava em casa, já estava estudando essa situação porque ele estava no habitat dele. E aquele território, esse animal caracterizou como se fosse dele. Como eu havia dito, foi um acidente, então esse animal, outra questão também, a partir do momento, geralmente o animal tem uma barreira entre o ser humano e o animal, porque nós não somos presas naturais dos animais. Mas a partir que quebra essa barreira, o animal começa a se acostumar com o ser humano. Muitas vezes as pessoas tratam os animais silvestres. Então há essa quebra vamos dizer assim, de respeito entre presa e predador. Então o animal ele começa a se aproximar mais do ser humano, não vê o ser humano como predador, e é aí que muitas vezes acontece esse tipo de acidente. A gente viu também imagens dizendo que anteriormente ao acidente, duas onças haviam brigado, duas onças macho e tinha uma fêmea, e eles brigaram no quintal ali. Ou seja, eles estavam tratando aquele ambiente, como você disse, como um ambiente deles. Isso, provavelmente esse macho aí, né, que foi capturado pela Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, um macho de 94 quilos, né, de grande porte, ele tinha determinado esse território e é natural do meio silvestre os animais invadirem território de outros. Então há esse embate, há esse combate, né, para esse animal aí demarcar o seu território. Então, ou seja, lembrando que essa região é uma região isolada, onde há prevalência de onça-pintada, é normal lá. O que não é normal é esse conflito aí com o ser humano que acabou nesse óbito aí do senhor Jorge. E a informação que teve inicial, ele foi levado para o CRAS, né, que é o Centro de Reabilitação Animal, é isso? Isso. Lá do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, é que essa onça de 94 quilos estaria com deficiência até de peso, né? E sendo que ela tinha acabado de atacar e consumir a carne humana, né? Isso é uma hipótese, né? O animal estava abaixo do seu peso. É importante a gente salientar, quando o animal ele fica abaixo do peso, já quer dizer que ele está com dificuldade de pegar sua presa natural.
E o animal, para conseguir alimento na natureza é uma coisa difícil, então provavelmente ele já deu bote em capivara, em jacarés, não teve sucesso, e vendo ali esse ser humano como uma presa muito fácil, na verdade o ser humano é uma presa muito fácil para a onça, só que como eu havia dito, a onça não tem esse hábito de se alimentar de ser humano, porque o ser humano não faz parte da dieta natural da onça, por isso que isso foi um acidente. E por que não faz parte? A gente se pergunta nisso, né? Esses animais, eles capturam jacarés, capivaras. Por que o ser humano, que também tem carne, por exemplo, não faz parte dessa dieta? Porque, na verdade, a onça pintada, ela tem o hábito de viver mais em mata fechada. É um pouco diferente do puma, da sussuarana, que é a onça parda, que ela se aproxima mais de ambientes que têm convívio com seres humanos. Se você for ver estatisticamente, há relatos de mais ataque de onça parda, que é o puma, a sussuarana, lá no Rio Grande do Sul chamam de leão-baio, do que com a onça pintada. Porque a onça pintada, ela não tem esse hábito de se aproximar às habitações humanas. Então, por isso que esse fato é um fato raríssimo. Os acidentes que ocorrem com onça pintada, geralmente a pessoa está no habitat do animal, lá dentro da mata. Então, a onça pintada é um animal que prefere muito mais ficar dentro da mata fechada do que o puma, que anda mais em ambiente aberto, em áreas antropotizadas, áreas de seres humanos. Então é essa a diferença. Essa foi o segundo ataque há cerca de 5 anos, também no Pantanal, em Corumbá, nós tivemos um ataque, é um caseiro, ele conseguiu sobreviver, só que um ataque fatal como esse é o primeiro em 2 décadas que acontece no país. Sim. Você vê como isso é muito pouco prevalente acontecer isso. Há um estudo científico feito em 2019, que foi feito na Amazônia, na Grande Amazônia, e estatisticamente, nesse estudo, houve 0,94 acidentes em seres humanos lá, não fatais, acidente, a pessoa teve contato com o animal e teve alguma lesão, por ano. Certo? Então é muito baixo. Então quer dizer que passou 2 anos que não teve acidente. Então, agora fatal, como você diz aí, é o primeiro em 2 décadas. Né? Então é muito raríssimo esse tipo de ataque. Diferente lá na África do Sul, lá leopardos, tem 26 ataques por ano. Então uma incidência muito maior. Entendeu? Com leões também, se eu não me falha a memória, 12 a 14 ataques por ano. Então, porque eles se acostumaram ao ser humano fazer parte da sua dieta alimentar, é isso? Isso na verdade sim. Na verdade, tanto o leopardo quanto os leões, eles se aproximam mais, né, das habitações. E na África e na Índia tem muitas populações que vivem muito próximas a esses animais. Então, quanto mais próximo você vive com esses animais, maior é a chance de haver esse conflito entre o animal com o ser humano. Olha, a captura da onça aconteceu nessa semana a cerca de 300 metros da onde estava a casa, a propriedade que o caseiro cuidava, né? E ela tinha um local fechado, que era onde ela morava, vamos dizer assim, e ela chegou a atacar até aqueles que estavam da Secretaria de Meio Ambiente, enfim, que estavam tentando fazer a sua captura. E agora ela foi levada para o CRAS em Campo Grande. Como que vai ser a adaptação dessa onça? Ela volta para o seu habitat, ela fica em um zoológico, mas como que é essa situação? Se ela já se acostumou, posso dizer que ela se acostumou a atacar humano ou é muito cedo para isso? A primeira questão é quando eles foram atrás dos restos mortais do ser humano atacado pela onça, é comum o animal, quando pega o seu alimento, proteger o seu alimento. Então, quando essas pessoas que estavam atrás dos restos mortais do Sr. Jorge, o animal viu ele se aproximando do alimento dele e atacou, é normal. Então, quando um predador pega seu alimento, ele protege ele por um tempo. Porque buscar alimento na natureza para o animal é uma coisa muito difícil, muito gasto de energia, não é uma coisa simples igual nós, que vamos no supermercado e compramos nossa carne para fazer agora no almoço. Então, o animal, ele defende a sua alimentação ali por um período, porque não é fácil buscar alimento na natureza. Essa é a primeira questão. A segunda questão é esse protocolo de capturar o animal que teve contato, nessa situação, um contato fatal com o ser humano, é um protocolo natural. Então os órgãos ambientais, isso tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil, eles capturam o animal, fazem uma série de exames desse animal, provavelmente a perícia vai examinar se esse animal estava magro mesmo, se tinha alguma doença, entendeu? Porque o animal doente ele fica mais
é mais difícil para ele buscar alimento, né? Então, vendo esse ser humano como uma presa fácil, talvez foi isso que ele investiu nessa pessoa que levou ele a óbito. Então, fizeram o que tem que ser feito, capturaram o animal, vão fazer uma série de exames, e aí há duas destinações para esses animais, para esse animal. Ou fazer a translocação, a reintrodução desse animal novamente no ambiente natural, em uma área que não tenha contato com o ser humano, certo? Ou manter esse animal em cativeiro. Então, essas são as duas linhas que os órgãos competentes aqui, tanto do Mato Grosso do Sul quanto da União, né, do governo federal, vão avaliar e ver a melhor forma de translocar esse animal. Lá fora do país, eles têm uma ideia também que o animal que ataca o ser humano, ele pode continuar fazendo isso, porque ele vê que isso é uma forma de alimento fácil, e transmitir isso para as próximas gerações, os filhotes deles. Então, por isso que fora do país, como eles têm mais experiência na África e na Índia, eles levam esses animais para as áreas inabitadas para fazer soltura, ou mantém esse animal em cativeiro. A gente fez uma matéria essa semana que está no nosso site www.tvsobrinhoms.com.br, e nessa reportagem ele citou duas potencialidades para essa ocorrência que você já citou aqui. Sim. O déficit alimentar ou a ceva, que é esse costume do ser humano, principalmente na região ali, por exemplo, do Pantanal, para atrair turistas, ele coloca o alimento e tal, a onça começa a se habituar a esse tipo de situação. E quando saiu essa matéria, uma pessoa até lá, acho que não é um especialista, disse assim, nunca que no Pantanal vai faltar alimento para os animais. Então pode sim ocorrer dele ter dificuldade dessa busca por alimento. Pode ter sido um caso específico aí que ocorreu em Aquidauana, né? Isso, essa linha de pensamento é a linha mais viável até agora, né? Agora, isso que o Jandai, você tocou, é importantíssimo. A partir do momento que o ser humano interfere na fauna silvestre, tratando o animal, quebra essa barreira. O animal começa a não ter mais medo do ser humano e nem o ser humano mais medo do animal. É uma relação que começa a ficar, vamos dizer assim, um pouco mais íntima. E é aí que mora o perigo. Porque o animal, ele vai querer alimento, ele vai defender o alimento dele, e se for preciso, vai causar um acidente no ser humano. Então, eu passo a orientação para a população não alimentar os animais silvestres. Primeiro, porque você faz com que o animal perca seus instintos naturais. Qual que é o instinto natural da onça? É ir caçar capivara, a anta, o cervo do Pantanal, o jacaré, entendeu? A partir do momento que ela tem uma alimentação de fácil acesso, ela vai deixar esse treinamento constante de caça natural dela de lado e vai atrás do alimento mais fácil. Porque, igual eu falei para vocês, na natureza é difícil você conseguir energia, alimento, entendeu? E o animal, ele preserva a energia muito mais do que nós. Nós se desgastamos por qualquer coisa. Qualquer discussão a gente gasta energia por coisas banais. O animal não. O animal, ele dá muito valor ao alimento porque é a forma dele sobreviver na natureza. Nada mais natural, porque o ser humano também, se ele está recebendo uma pensão do governo, uma pensão do pai, uma mesada do pai, alguma coisa assim, e ele acha que ele não precisa mais trabalhar, ele está tranquilo. Ele não tem essa motivação, ele se conforta, né? Sim. E o animal também. É a mesma coisa, o ser humano, ele se adapta à zona de conforto, que a gente chama, né? E o animal é a mesma coisa. Só que nessa zona de conforto do animal, você pode estar causando um grande transtorno para ele, porque ele vai perder suas habilidades naturais de caça, certo? E outra coisa, essa questão de ceva, hoje em dia com as redes sociais, as pessoas fazem isso por quê? Para tirar foto, filmar, postar, e muitas vezes, nessa ânsia de fazer postagem, fazer foto, você não fica atento, se aproxima demais do animal e pode causar um transtorno aí, até fatal. Olha, Júlio, eu quando vi essa informação, eu puxei ela pro Cone Sul do Mato Grosso do Sul, pro oeste do Paraná, pro nosso rio Paranazão aí maravilhoso,
E nós temos animais silvestres também que nos circundam aqui, né? Sim, nós temos vários animais silvestres, inclusive em Guaíra, nos 19 anos que eu estou morando na cidade, e sou médico veterinário da prefeitura, nós já retiramos 2 onças pardas dentro da cidade, entendeu? Então o animal, por causa do desmatamento, incêndios, o animal ele chega na cidade. Onça parda que ataca mais ser humano que onça pintada, Isso, né? estatisticamente sim, mais que onça pintada. Então já tiramos 2 dentro da cidade, né? Tivemos que anestesiar o animal. Por quê? Porque o animal perde seu habitat, começa a perambular sem rumo e muitas vezes chega a uma cidade. Quando isso acontece, o que a população tem que ter em mente? Não tentar resolver o problema, certo? Entrar em contato com os órgãos ambientais. Os órgãos ambientais têm as pessoas capacitadas para fazer a retirada desse animal segura, lembrando que essa segurança não é só apenas da pessoa que está manipulando o animal, também do animal, né? Então, tanto o animal quanto as pessoas que estão fazendo o manejo do animal devem sair aí, logicamente, sem nenhum tipo de acidente. E só as pessoas capacitadas podem interferir nessa situação. E o que eu lembrei também, Júlio, é que tem a galera, claro, que gosta muito de pescar, Eldorado, Itaquiraí, todos margeados aí pelo Rio Paranazão, Mundo Novo também, Guaíra. E eu lembrei da sucuri, né, que tem sempre histórias, né, que ela, né, enrola em seres humanos ali, acaba sendo uma presa. O ser humano faz parte da dieta alimentar da sucuri? Como é que está isso também? Então, a sucuri é uma serpente muito frequente aqui na nossa região. Inclusive em Guaíra, dentro da cidade, já apareceu mais de 10 animais desses, desde 1,5 m aí até 3 metros, entendeu? Então é um bicho comum. Nós não fazemos parte da dieta da sucuri, é bom deixar isso bem claro. E outra, a sucuri, quando você entra em contato com ela, ela tem percepção, ela se vê ameaçada. Tem uns sensores no lábio da sucuri que ela tem a capacidade de ver o formato do animal, que nós não deixamos de ser um animal, e o tamanho. Então isso aí ela já vê que ela não tem interesse alimentar, ela vai ter interesse de defesa caso você não respeitar a distância segura do animal. Ela não tem interesse porque a gente é muito pequeno? Não, a gente é muito grande, na muito verdade. Grande? Muito grande. Mas sucuri não ataca até... Assim, pra você ter uma ideia, para uma sucuri, uma hipótese aqui, ingerir uma pessoa do seu tamanho, assim, ou até do meu tamanho, ela tem que ter de 8 a 9 metros, entendeu? E esse tipo de animal, ele é raríssimo, entendeu? É um animal adulto, um animal muito grande, então assim, e seria mais ou menos igual a história da onça. A pessoa ia estar lá na beira do rio, ia ter que ter um animal desse tamanho, a pessoa ia ter que estar desatenta para isso acontecer. Então é uma raridade extrema esse tipo de acidente. Normalmente dizem, o cara tomou muito, tá lá dormindo e tal, mas é muito difícil. Você não tem conhecimento do que tem acontecido na região aqui? Não tem conhecimento. Os acidentes que ocorrem com serpentes é geralmente quando o ser humano quer se aproximar do animal, né? Então aí, uma questão óbvia, o animal vai se defender, certo? E uma situação, Jandai, que eu quero deixar muito bem clara, porque as pessoas agora, por causa desse ataque da onça, ficam preocupadas, não, porque a onça vai começar a invadir a cidade, vai começar a atacar todo mundo. Não, isso é uma raridade que aconteceu. Nós temos que se preocupar mesmo com o animal que mais mata gente no mundo. Sabe quem que é? O Aedes. Aedes aegypti. Outro animal que mata muitas pessoas são as abelhas africanizadas, certo? Depois vem as serpentes peçonhentas. E agora falando de mamífero, o ano passado nós tivemos 13 acidentes com cachorro da raça Pitbull no país. Desses 13 acidentes, houve 6 óbitos. É o maior número de acidentes com mamíferos? É o cachorro? É o cachorro? Eu não sei isso estatisticamente, mas a princípio seria, né? Um animal doméstico, né? É uma raça de grande porte, com grande potencial de destruição, vamos dizer assim, né? E que causa acidentes muito mais do que a nossa famigerada onça, certo? Qual que é a dieta alimentar de uma sucuri aqui da nossa região? Então, que tem de 1 metro... Aqui... Mais ou menos aqui é o quê? Até 3 metros, 4 na região? Na verdade, eu tive a satisfação, acho que foi em 2012, houve a captura de um animal de 8 metros na região de Mercedes,
e eles fizeram a reintrodução aqui no Parque Nacional de Ilha Grande. Então, ou seja, esse animal ele existe na nossa região. Só que ele é raro, é uma iguaria, vamos dizer assim. É muito raro você ter um contato com um animal desse tamanho. Voltando à questão da dieta da sucuri. A sucuri, ela é um animal que caça de emboscada, né? Então ela fica ali paradinha, e o outro animal que se aproxima dela. Então a alimentação dela, capivaras, jacaré, aves, garças, aves de beira de rio. Então essa aí é a principal alimentação da sucuri. Onde tem ser humano, a sucuri também faz mais ou menos igual a onça, porque o grande conflito entre o ser humano e a onça são os animais domésticos do ser humano. Então a onça vê lá que o bezerro, o novilho, está muito próximo dela ali, ela vai pegar o bezerro e o novilho, que é mais fácil, certo? Então a sucuri também. Quando a sucuri se aproxima de casas, de sítio, e vê que tem galinha, que tem cachorro, que vai beber água no açude, então geralmente esses animais também entram na dieta da sucuri. Só que daí você disse pra mim que o ser humano às vezes ele é considerado muito grande, por isso que ela não faz essa captura. Os jacarés, então, no caso, são jacarés menores. Então. Tudo é proporcional ao tamanho do animal. Certo. Então, assim, uma sucuri de 2 metros nunca vai pegar uma capivara adulta. Por que é raro a sucuri chegar a esse padrão de 8 metros? Padrão não, né? Fora do padrão de 8 metros. Sim. Na nossa região. Eles acabam... porque é um animal que ele tem que se manter num ambiente muito preservado. Não pode ter contato com o ser humano, porque infelizmente o ser humano ele é um predador. Não muitas vezes para se alimentar, mas porque vê esse bicho como uma ameaça, né? E para chegar a um tamanho desse é um tempo muito longo. Então, por isso que esse tipo de animal é um animal muito raro de você ter contato com esse animal. Júlio, obrigado pela sua presença, um papo riquíssimo, tenho certeza que orientou muita gente sobre essa situação, sobre essa notícia nacional, né, em que se transformou o ataque dessa onça pintada em Aquidauana, e enfim, Guaíra, pelo teu conhecimento, estou vendo que está bem servido na área, parabéns, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, Jandaia. Só mais uma questão que eu queria colocar aqui para as pessoas não verem a onça como inimiga. A onça faz parte da nossa fauna, é um animal riquíssimo, até muitas pessoas que tiveram contato com esse animal, eles ficam, se você for conversar com eles ficam parados e mais admiram do que tem medo, entendeu? Então assim, vamos preservar nossas matas, vamos preservar nossos animais, não vamos tratar animal silvestre, vamos deixar o animal ir na busca do alimento dele da forma que sempre ele foi buscar, sem interferir no meio ambiente. Então esse é um fato isolado, que não é rotina, né? Nós perdemos muito mais vidas com carro, com moto, né? Pode ver que os acidentes de avião é muito menos frequente, mas os acidentes de avião, quando acontece, a mídia explora muito mais. Então eu posso fazer uma comparação com esse acidente da onça pintada. Tem algum protocolo caso um acidente similar desse aconteça? Dizem, tem que ficar parado, não pode correr, isso é mito? Não é mito, tem uma verdade, né? Porque quando você entrar em contato com um animal desse, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ficar em pé, você nunca pode se abaixar. Porque a partir do momento que você fica abaixado, ela vê você com uma presa menor, então ela tem mais expectativa de te atacar. Levantar os braços, se você tiver criança, colocar a criança no teu ombro, então você vai ficar mais alto ainda, vai proteger a criança. Fazer barulho, então gritar, entendeu? Porque o animal ele vai se sentir acuado, certo? Outra questão também, nunca andar sozinho em matas onde tem ocorrência de onça, sempre andar em grupo, certo? Porque você estando em grupo, a tendência é o animal ficar mais resguardado. Se você está sozinho, o bicho vai te seguir na mata 10, 15, 20, 30 minutos até achar a hora certa para fazer o ataque. Então não pode correr, mas você pode levantar e começar a ter uma coisa... Isso, e outra coisa importante, você não pode, você não pode encarar o animal. Encarar que eu falo é o olho no olho. Não pode certo? Encarar? Você sempre olha nas patas do animal para ver a locomoção, dá uma olhadinha para ela, abaixa o olho, porque a partir do momento que você encara o animal... Aí ela vê que é uma guerra. Ela vê que você está ameaçando ela, certo? E daí ela vai usar as suas habilidades
que são muito mais eficientes que a nossa. Então tem que abaixar a cabeça, Isso, dá uma olhadinha. olhar e fazer barulho, gritar com ela. Pode gritar com ela. Pega um pedaço de pau, bate na mata, faz barulho, entendeu? Então, e ela vai ficar refugiada. E não perder o foco para onde ela foi. Certo? Então, se ela for para esse canto aqui, você vai para o canto de lá. Porque assim, nós somos um animal estranho dentro da mata. Ela conhece tudo. Então, tem que ficar atento. E daí ir para uma área segura o mais rápido possível. Júlio, me despeço de você angustiado depois desse embate que ficou na minha imagem, na minha mente aqui. Eu fiquei me imaginando enfrentando uma... Não vai dar bom, não vai dar bom. Obrigado, Júlio. Obrigado, satisfação. Eu agradeço aí também ao Valdomiro Sobrinho, né, que não está presente, você, Jandaia, toda a equipe aí da TV Sobrinho e todos os telespectadores, internautas, e estamos à disposição aí para qualquer outra orientação e conhecimento que a gente possa passar. Obrigado.